Meu nome é Dr. Colin Perry. Escrevo sob o nome de C. Thomas Perry e estou aqui para lhe contar sobre uma experiência incrível pela qual passei em 2008. Na época, eu tinha 49 anos e gozava de boa saúde, mas comecei a sentir dores no peito quando isso me foi dito. Então, fui ao médico e disse: "Por favor, estou com dor no peito. Estou preocupado com isso. O senhor pode me dar uma olhada? O que está acontecendo com isso?" O médico fez um exame de ACG no meu coração e me disse: "Sugiro que você vá para casa, relaxe e vá com calma. E não faça muitas atividades extenuantes. Fique relaxado, mantenha o ritmo e não se esforce." Então, fiz o que ela disse e fiquei em casa. E fui um bom homem e não trabalhei muito. Depois de mais ou menos uma semana, as coisas começaram a melhorar e comecei a me sentir muito melhor. E comecei a pensar comigo mesmo: não posso continuar assim para sempre. Eu ainda estava esperando o retorno dos resultados. Eu tinha voltado, mas um dia cometi o erro de abrir a porta dos fundos e olhar para os fundos. E era uma bagunça, um pouco como uma selva. Então decidi: olha, estou me sentindo mal. Vou sair e tentar fazer uma limpeza. Vou sair e tentar fazer algo a respeito. Então, arrumei o aparador de grama da garagem, a gasolina da garagem, e comecei a puxar o núcleo para tentar parar o problema. Essa máquina excepcionalmente teimosa não queria ligar naquele dia. Agora é importante entender que eu estava completamente sem saber que não havia mais ninguém na casa. Era só eu, o aparador e o jardim. Eu estava puxando repetidamente o cabo e ficando frustrado e irritado com a máquina que não estava cooperando. E então, enquanto eu continuava a puxar, de repente, do nada, uma cãibra enorme veio e me atingiu bem no peito. Foi muito forte. Foi muito intensa. Percebi imediatamente que parecia um infarto. Naquele momento, ouvi uma voz que falava comigo em voz alta, o que não acontece comigo todos os dias. Essa voz disse em alto e bom som: "Você vai morrer." Mas teme coisas a fazer, o que me atrasou um pouco. Eu estava realmente lutando contra a dor, mas também tentando processar mentalmente o que estava acontecendo e percebendo que isso tinha que ser Deus falando comigo e que não havia como eu dizer isso para mim mesmo, ou algo que se aproximasse vagamente disso. Comecei a processar o fato de que dizia: "Você pode morrer, mas eu tenho coisas para você fazer." Isso era uma grande contradição. Então, eu estava olhando para o céu e dizendo: "O que me fez o que está acontecendo aqui?" E então ele falou novamente e disse: "Vá para dentro, faça uma mala, chame uma ambulância." É tão simples quanto isso. Então, fiz exatamente o que você disse. Eu ainda conseguia andar e funcionar minimamente bem, apesar da dor no peito que estava sentindo. Então, fui para minha casa, fiz uma pequena mala, chamei a ambulância e cheguei rapidamente. Eles viram 10 minutos, o que foi um alívio, e entraram pela porta, sendo que um deles era um completo novato. Era o primeiro dia de trabalho. O outro era um paramédico de ambulância mais experiente, e o novato, basicamente porque estava em treinamento, me disse: "Sabe, não temos certeza se você teve um ataque cardíaco. Não é opcional dizer. Mesmo assim, vamos tratá-lo como se tivesse tido." Então, eles disseram que me tratariam com uma bateria de ultraglicerol e morfina. E prosseguiram a fazer isso. Eles prepararam uma injeção de morfina para baixar minha pressão arterial e torná-la mais segura para meu coração. Depois de realizar esses procedimentos, colocaram-me na maca da ambulância e fomos para o hospital. No caminho, o homem me disse novamente: "Vamos lhe dar mais um pouco de morfina e ultraglicerol como segunda dose, para garantir que não haja pressão." O que foi feito. Mas pouco depois, ele me injetou a segunda dose de morfina. Comecei a ficar tonto. Reconheci essa sensação de desmaio antes de desmaiar e disse: "Estou desmaiando, então posso sentir isso chegando. Portanto, esteja pronto." Com certeza, em poucos segundos, tudo ficou completamente preto. Como eu disse, já desmaiei antes. Já havia ficado inconsciente antes na vida.
Mas isso foi diferente. Foi uma sensação completamente diferente. Eu estava muito alerta. Estava bem acordado e estava flutuando no que parecia ser escuridão, mas também parecia água. Eu estava completamente sem peso. Estava simplesmente suspenso no nada. Foi essa a sensação. Foi uma experiência bastante agradável. Já meditei em água. Estou falando de tanques de flutuação, mas imagino que essa seja a sensação de um tanque de flutuação na escuridão total. Simplesmente nenhuma sensação, nenhum peso, nenhum peso. A dor em meu peito desapareceu. Eu estava flutuando, sentindo-me bastante satisfeito, pensando que isso estava drenando. É apenas excesso de suprimento. E com o passar do tempo, comecei a pensar comigo mesmo. Acho que estou morto. Isso era muito diferente de uma única experiência solitária. E com esse tipo de medo pensei, sinto que morri. Não veio meu corpo completamente separado de nada físico. Acho que deixei meu corpo aqui. Não estou mais vivo. E quando isso me ocorreu, o medo começou a surgir. Portanto, eu não estava muito interessado em morrer, na verdade. Portanto, eu tinha muito mais a fazer. Então eu estava à deriva e pedia ao mundo a chance de crescer. E comecei a me desviar e a me envolver. Senti que estava me afundando e sendo atraído para baixo. Quanto mais eu tinha medo, mais eu era puxado para baixo, como se meu medo estivesse me puxando para baixo. E voltei minha atenção para baixo para ver o que havia lá embaixo. Foi uma experiência muito assustadora, pois senti esse poço sem fundo, esse vazio escuro do nada, sem fundo. Era uma escuridão infinita. Fiquei extremamente preocupado com isso. Não queria ir naquela direção, pois era o último lugar para se levar isso. Por isso, fui cristão durante toda a minha vida, e simplesmente clamei tudo o que tinha. Então eu disse, Jesus, venha e me ajude. Algumas vezes gritei bem alto, Jesus, venha me ajudar. E continuei a me afundar depois de um tempo. De repente, do nada, uma mão muito forte me agarrou antes e disse, você não quer ir por esse caminho. Comecei a me levantar e olhei. Pude ver que ele era do tipo humano, apenas segurando meu braço, e começamos a subir. Era muito rápido. Não sei se você diria que Star Trek está entrando em velocidade de dobra, mas foi assim que me senti. As cenas passavam por mim muito rapidamente. Eu não tinha ideia de para onde estava indo, apenas que estava subindo. Mas estava subindo em um ritmo muito rápido. Isso continuou por um tempo. Parecia que talvez 2 minutos ou mais de todas as contas foram rapidamente puxados para cima. E pude ver gradualmente que a escuridão estava se tornando menos intensa e começando a ficar mais branca. E à medida que subíamos mais, ela continuava a ficar mais clara. E por fim, paramos. Agora, eu não estava bem orientado e estava muito desorientado nesse momento. Vi o que estava acontecendo onde eu estava e demorou um pouco para que eu me acomodasse e visse o que estava acontecendo ao meu redor. E quando comecei a me dar conta do que estava ao meu redor, percebi que era um grupo de 6 ou 7 anjos. É só isso que posso descrever, como se estivessem ao meu redor. Eles estavam apenas olhando para mim, me observando. E aquele que tentou me recolher e me resgatar também estava lá, parado comigo. Quando comecei a me ajustar gradualmente ao local onde estava, tomei consciência dessas pinturas, desses seres angelicais que eram quem e o que eram. É muito difícil colocar em palavras porque, quando eu estava lá com eles, na verdade, durante todo o tempo em que estive lá, não havia palavras faladas. Tudo o que acontecia era uma comunicação direta de mente para mente ou de coração para coração. E eu podia sentir isso, sentir os pensamentos que eu podia sentir e sentir que eles eram quem eram. Eu estava simplesmente maravilhado com a capacidade e a sabedoria de tempos imemoriais dos seres. Eu me considero um tipo de pessoa bastante inteligente. Eu tenho um PhD melhor em minha área, mas perto desses seres angélicos era como um bebê. Eu me senti tão pequeno e insignificante. Eles simplesmente emanavam essa incrível sensação mística sem tempo. É a única maneira de expressar isso.
e o conhecimento e o poder deles pareciam imensos. Então foi só ficar ali deitado, sentindo a natureza do que eu gosto. Me ajustei e o que veio me buscar disse: "Você morreu e nós viemos encontrar você. E agora você tem de fazer uma escolha. Você pode vir e ficar conosco e permanecer no paraíso, ou pode voltar para a sua vida na terra e continuar assim. A escolha é sua, mas você precisa fazer a escolha." Então fiquei pensando: uau, o que eu quero fazer? Vou explicar. Fale um pouco mais sobre os sentimentos e sensações que eu estava tendo nesse momento. Meio que emanava essa sensação de amor. Era tão forte que eu não conseguia contê-la. Senti como se meu peito fosse explodir com o poder dessa riqueza. Essa sensação de amor maciço que começou a crescer dentro de mim como uma bela sensação, mas tão poderosa que estava além do limite. E eu estava simplesmente inundado. Uau! Foi simplesmente lindo. Só posso compará-lo vagamente a quando eu era uma criança muito pequena. Eu simplesmente adorava a sensação daquele amor lindo, incondicional e completo. Alguém era assim. Mas se você puder imaginar, multiplique isso por 1000 pessoas se esmagando. Foi uma sensação enorme de amor, na medida em que me senti completamente protegido. Era aqui que eu sempre estava. É aqui que eu sempre deveria estar. Portanto, tomar a decisão de deixar isso e voltar para a minha vida foi uma decisão muito difícil para mim. Na época, eu tinha vários filhos. Um dos meus filhos foi atropelado por um carro. Ela teve uma lesão cerebral muito grave, por isso ficou presa a uma cadeira de rodas. Sinto muito, mas embora isso tenha ajudado, eu era praticamente o único parente que ela tinha que a via e a visitava. Ela tinha 28 anos de idade. Estava prestes a falar, mas era mentalmente muito ativa. E eu era a única família que ela via e que se sentia particularmente comprometida com ela. Eu também tinha um filho de 8 anos, uma filha de 12 e uma filha de 15. E eu não queria seguir caminhos que não considerava justos. Eu não achava que estaria fazendo meu trabalho como pai se simplesmente dissesse: tudo bem, vou ficar com o paraíso. Mas tudo dentro de mim queria levar o paraíso porque ele era tão bom, bonito e acolhedor. Eu me sentia como se pudesse sentir minha família. Parecia que eu era um pastor. Eu podia sentir a presença deles. Eu não podia necessariamente vê-los, mas podia sentir uma pessoa. Essa era minha família. Essa era a minha tribo. Esse era o meu povo. Eu mostro, relembrando um momento. Por fim, voltei-me para eles e disse: vejam, não sinto que meu trabalho na Terra tenha terminado. Há coisas em minha vida que precisam ser informadas. Eu terminei, tenho meus filhos, tenho isso. Comecei a ficar um pouco angustiado e preocupado com o fato de ter morrido e perdido meus filhos, e quando isso aconteceu, vi que os anjos estavam muito preocupados. Eles ficaram preocupados e começaram a vir em minha direção para me acalmar. Posso senti-los me acalmando. Eu podia senti-los falando e dizendo: não tenha medo, não podemos ter esse tipo de medo neste lugar. Não há medo no lugar, ele está fora do lugar. E eles vieram e acalmaram meus medos novamente. Por fim, eu me acalmei e disse: olha, eu realmente acho que sou obrigado. Acho que preciso voltar para minha vida na Terra, continuar minha vida como pai e cumprir minhas obrigações com meus filhos. E a pessoa que veio me buscar disse: sim, faremos isso, nós o mandaremos de volta. Nesse momento, ele fez algo que eu ainda não entendo muito bem, mas foi o que aconteceu. Ele se voltou para um dos anjos e disse: vá e verifique o container. Com isso, ele se referia ao meu corpo. Um dos anjos voou, e eu pude ver o anjo descendo. Pude ver bem longe, então pude me ver na ambulância. Eu podia ver meu corpo no chão. Ele era apenas muito pequeno e distante. Por fim, vi o anjo chegando lá, movendo-se ao redor do meu corpo e dentro da ambulância, apenas verificando e vendo o que estava acontecendo lá embaixo. Enquanto isso acontecia, eu me virei para trás e perguntei: quem é você? E ele me disse: sou aquele que você chama de Senhor. Foi então que me dei conta de que eu estava com Jesus. Este era Jesus. E eu podia ver uma caixa em suas mãos, e podia ver suas características físicas. Percebi que estava com ele. É claro que eu chamo isso de Jesus.
É claro que ele fez isso. Ele veio me buscar. E eu estava totalmente nesse ponto. E a sensação de amor dentro de mim decolou completamente. Eu estava zumbindo muito. Fiquei eletrizado imediatamente por aquela grande presença da mídia. Ele olhou para mim e disse: "Você passou por muita coisa." Acho que ele estava se referindo principalmente à minha filha no acidente de carro, a dor e as coisas que aconteceram na minha vida. Ele disse: "Deixe-me entrar. Só quero ouvir você. Só quero restaurá-lo e fazê-lo melhorar novamente." Então, eu disse: "Por favor." E naquele momento, ele se instigou em mim. Foi como se eu pudesse sentir e entrar em minha alma. E senti que as coisas começaram a mudar dentro de mim. Pude sentir a tristeza e a dor sendo levadas embora. Pude sentir as coisas sendo reordenadas e reestruturadas dentro de mim. Foi incrível. Foi muito intenso. Senti todo o meu ser nisso. Enquanto isso acontecia, tive a experiência mais incrível, pois enquanto ele estava dentro de mim, curando-me e organizando-me, eu estava unida a ele e podia sentir claramente seus pensamentos e sua experiência. E foi maravilhoso de tirar o fôlego. O que eu estava vivenciando era como se ele conhecesse tudo ao longo do tempo, tudo naquele espaço. Ele estava ciente da totalidade do multiverso. Todos estavam lá naquele momento. Se eu quisesse ver o que havia debaixo de uma pedra na África, seria fácil se quisesse ver o que estava acontecendo no Vietnã, no vilarejo de alguém. Seria fácil disso porque ele tinha essa incrível consciência de todas as coisas simultaneamente, o que ainda tenho dificuldade para explicar. Mas foi isso que vivenciei lá. Ele se juntou a mim. Então, essa foi uma experiência poderosa. Mudei minha vida e minha compreensão de quem é Jesus, de como o universo funciona, da flexibilidade do tempo e do espaço e de como o fato de um único ser pode compreender tudo. E isso foi lindo, forte, poderoso e transformador. Desde então, como uma pessoa muito grande no site, ele curou meus problemas, meus medos, minha dor, minha tristeza, e ele se retirou novamente. E eu fiquei sem fôlego pensando: uau, o que aconteceu comigo? E quero dizer, me sentindo totalmente diferente, renovada, jovem, cheia de vida e maravilhada. Bem, eu apenas experimentei. Então ele disse: "Ok, vamos mandá-lo de volta, pois há coisas que preciso conversar com você." Então ele me chamou de lado com alguns anjos e começou a me mostrar coisas. Disse-me que eu ia conhecer uma pessoa. Disse-me coisas que aconteceriam em minha vida. Na verdade, ele me mostrou cenas do meu futuro como se fosse uma edição de vídeo da minha vida futura. E eram pequenos trechos. Ele me mostrava pacientes e dizia: "Isso vai acontecer. Isso pode acontecer." Apenas pequenas coisas pessoais que não significariam necessariamente muito para outra pessoa, mas para mim eram marcos importantes em minha vida. Ele me deu alguns avisos sobre coisas que poderiam ser arriscadas para mim e me deu uma boa e longa conversa sobre as decisões que eu poderia tomar. As decisões que você tomar decidirão se você voltará ao paraíso. É possível que, se você tomar as decisões erradas, se você se afastar de mim, você não voltará, disse ele. Suas decisões são o que realmente faz isso acontecer. Sim, ele me falou bastante sobre isso e disse que suas decisões, se você vai para a esquerda ou para a direita, se fizer isso ou aquilo, ou como você trata as pessoas, as decisões de como você informa isso enquanto as pessoas assistem, essas são as coisas que importam nesse nível. Isso é o que ele estava enfatizando com veemência, que não haveria garantia se eu voltasse à minha vida e pensasse totalmente: bem, quem? Vamos nos divertir. Vamos esquecer isso e ficar bêbados. Quero dizer, não seria um bom resultado para mim? E ele se certificou de que eu estava ciente. Então ele disse: você precisa permanecer no caminho. Você precisa se dedicar a seguir a bondade, acreditar e saber disso. E ele me disse também que seu trabalho, quando voltar, é espalhar a palavra sobre isso,
é contar às pessoas sobre isso. Ele disse: há muita escuridão no mundo que tenta impedir o conhecimento e a conscientização desse lugar, e você pode ajudar a conscientizar os outros de que pode espalhar a palavra sobre isso. E é por isso que estou falando com você agora que, como afirma, isso é algo que Deus quer que todas as pessoas estejam cientes e saibam. É por isso que tantos milhares e milhares de pessoas que estão tendo essas experiências voltam e contam ao mundo sobre isso neste momento. Deus quer que estejamos cientes de que a morte não é o ato, que a morte não é a finalidade que fomos levados a acreditar. Então, depois que essa experiência durou um tempo, viu o anjo voando de volta e ele foi até o Senhor. Ele disse que o container era bom. Então, por que o Senhor precisou enviá-lo para descobrir isso? Eu posso entender. Tudo o que posso fazer é comunicar isso a você. O que aconteceu? Sim, o container é bom. Então, Jesus se voltou para mim e disse: tudo bem, pode voltar agora. E agora eu estava muito pequeno. Eu realmente não queria ir embora porque era muito bonito. Então, para estar lá, é difícil deixá-lo para trás. E se há uma coisa em minha vida, onde quer que você vá, é voltar para lá. De muitas maneiras, estou ansioso por esses dias. Se eu puder voltar para lá e estar lá com aqueles anjos e com o Senhor, essa seria a escolha definitiva e absoluta entre voltar para cuidar dos meus filhos e da declaração, mas eventualmente sair. Eu disse, ok, está na hora, e ele disse, vamos voltar. Nesse momento, senti-me flutuando de volta para baixo e mais uma vez me senti como se estivesse flutuando na água e sem peso. Então, vi um pouco de luz e fui em direção a essa luz. De repente, com um estrondo, eu estava de volta ao meu corpo e soltei um grande suspiro, como se tivesse acabado de sair da água e estivesse de volta. Mas não foi necessariamente um sol agradável. Bater em meu corpo novamente foi como bater em concreto. Era muito, muito desajeitado e pesado, e parecia ruim. Era uma sensação sombria. Eles comparam isso. E então havia um cara, e era totalmente diferente. Ele era leve, bonito, absolutamente calmo e pacífico. Foi o momento em que me senti de volta ao meu corpo. Eu me sentia cercado pelo mal, estresse, angústia, preocupação e todas essas coisas que simplesmente não me faziam sentir bem. Depois de me enterrar, eu ainda sentia dores no peito e estava em meu corpo. Então, como eu disse, desajeitado e pesado. Depois de um tempo, comecei a perceber que não era mais uma visão. Eu tinha muito medo de ser colocado ali na ambulância e esse medo me deixou muito bem. Se eu morrer logo antes de ir, não é disso que preciso ter medo. Esse é apenas um passo no caminho para essa existência magnífica. Todos nós entramos na ambulância. Veja, o operador da ambulância estava lá. O cara com o desfibrilador em suas mãos. Ele estava prestes a fazer um zapping com o desfibrilador. E então eu disse, uau, estou fora há muito tempo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tudo estava difícil. Ele então olhou para mim com ar de espanto e perguntou, do que você está falando? Faz apenas 1 minuto que seu coração parou. E eu fiquei surpreso porque já havia passado por pelo menos metade disso. Então eu estava lá há algum tempo, tendo conversas prolongadas e passando por muitas coisas que, pelo menos meia hora, eu diria, tinham acontecido. E aqui atrás, quando você me disse que mal havia passado 1 minuto, foi impressionante. Tive que parar e pensar. E percebi que isso estava fora do tempo da Terra. Portanto, foi uma passagem de tempo totalmente diferente da que experimentamos dessa forma. A vida como se os dois estivessem separados. Se eu puder colocar dessa forma, eu estava fora do tempo da Terra, o que foi muito inspirador, incrível. Então minha mente estava enlouquecida com o que havia acontecido comigo e o que isso significava, e era importante. Então, quando a ambulância chegou ao hospital, resumindo a história, sim, eu estava sendo trocado. Eles me testaram e descobriram que sim, eu havia tido um ataque cardíaco, e então me operaram e colocaram um stent no meu coração para desobstruir a artéria bloqueada que havia postado, que havia mais do que isso. Não parou naquele momento, como se o véu entre eles ainda estivesse fino, e eu podia ouvir anjos falando comigo claramente por alguns dias depois disso.
Eles realmente me disseram: nós curamos artérias livres, mas há uma maneira de você se curar, o que eu não entendi muito bem. Mais tarde, porém, o cardiologista veio até mim e disse: Sr. Perry, você é um homem de muita sorte. Você é uma daquelas pessoas que parece ter tido um ataque cardíaco antes, e as artérias parecem ter se redirecionado em torno de bloqueios. Um deles é grave, queremos tratar isso. Mas parece que seu coração está realmente nesse ponto e desviou os bloqueios, com certeza, das artérias. E pensei: nossa, isso parece ser o que esses anjos estavam falando comigo. Eu havia restaurado o fluxo sanguíneo para mim, mas aquela artéria à esquerda. Ainda não entendo muito bem por que isso aconteceu. Só posso supor que foi para que o hospital não me dissesse simplesmente: não há nada de errado com você. Eu não teria necessariamente uma história para contar, ou não teria necessariamente sido levado a sério. Alguns de vocês tiveram um ataque cardíaco, mas, do ponto de vista médico, ele é inquebrável. Eu certamente não tive um ataque cardíaco e coloquei um stent em meu coração, portanto, esse foi o fim da história. Mas coisas incríveis continuaram a acontecer comigo. Eu leio a Bíblia. Acredito mais nisso. Pedi ao meu amigo que trouxesse minha Bíblia para que eu pudesse ler alguns detalhes sobre o que aconteceu comigo. E a coisa mais incrível começou a acontecer. Eu simplesmente pegava o livro e começava a ler, e imediatamente ia para algo que falava sobre ser ressuscitado ou trazido de volta à vida. A sepultura não podia me segurar como alguns 60, Salmo 30, a história da ressurreição de Jesus. Na metade das vezes, eu simplesmente abria a Bíblia e começava a testá-la, fazendo isso apenas para ver o que estava acontecendo. E toda vez que eu fazia isso, era uma história de ressurreição que voltava de uma história morta. Era isso que Deus estava reforçando para mim. Sim, sabe, isso é o que aconteceu com você. Isso é real. E quanto mais eu fazia isso, mais continuava acontecendo. E fiquei impressionado com o fato de que era definitivamente Deus quem estava controlando o refeitório, que estava se abrindo em mim. E entendo que essa é a medida de controle, que Deus tem uma perda de seres humanos, mesmo nas pequenas coisas físicas que acontecem, coisas que nossos olhos podem ver, coisas que podemos ouvir podem conter mensagens que são de Deus. Placas de trânsito, placas de número, adesivos de para-choque e placas na janela, sabe? Apenas nas tensões exatas por uma mensagem para nossa mente humana que diz: isso é coincidência. Mas agora entendo que isso não é contínuo. Deus controla todas as circunstâncias, o tempo todo onde estamos, nosso tempo e lugar, e o que quer que eu peça. Tudo está sob seu controle e seu comando, e ele pode se comunicar. Eu estava usando esses tipos de métodos. Bem, isso resume minha experiência, que foi muito poderosa, e, como eu disse, muito transformadora. Há muito mais. É muito mais profundo. Percebimentos que tive desde que aprendi, desde aquela época. E escrevi um livro. Li o livro chamado Ask to be Alive, Peça para Estar Vivo, que dá muito mais detalhes sobre o que aconteceu comigo. E as consequências dão muito mais história sobre o que foi minha vida negociando o sono, o que também foi bastante significativo. O livro revela tudo em detalhes e conta as coisas que aconteceram comigo desde então, principalmente quando meus sentidos espirituais foram ativados. Às vezes eu simplesmente tenho visões, às vezes do futuro e de coisas celestiais. É algo que, de vez em quando estou com a cabeça no lugar, simplesmente se abre, e fico ciente dessa existência celestial mais uma vez. E percebo que não estamos isolados disso. Há uma sobreposição entre eles. Às vezes, o céu entra no que é humano, alimenta nossa existência e nos afeta como somos. Tudo o que precisamos fazer é, como Jesus disse, ter olhos para dizer isso. Veja se você está acostumado a ouvi-los aqui, porque é assim que isso é algo além de nós, acima de nós e divino. E está disponível especialmente no corpo. Você quer buscá-lo. Todo mundo quer ir trabalhar e descobrir o que está além desta vida.
Que Deus o abençoe e que você tenha uma vida maravilhosa e uma vida após a morte ainda melhor.